Então vamos lá começar com metástases, mieloma e linfoma. Então as metástases, elas são a malignidade óssea mais comum tratada pelo ortopedista, tá? Cerca de 50 a 80% dos pacientes com carcinoma, eles vão apresentar metástases ósseas no momento do óbito. Pacientes maiores de 40 anos com achado de lesão óssea agressiva, sem história de malignidade, deve-se pensar em metástase e mieloma. Tá? E na avaliação inicial desses pacientes, 85% a gente consegue encontrar o sítio primário mesmo antes da biópsia da lesão óssea. Então a gente começa com a tomografia de tórax, abdômen e pelve em busca do sítio primário. Radiografias, que a gente pode achar uma lesão óssea em uma posição e numa localização mais fácil de ser biopsiada. O antígeno prostático e eletroforese de proteínas, né? O antígeno prostático pensando no câncer de próstata, a eletroforese pensando no mieloma. E outra, além das radiografias, além de você ter uma facilidade maior em alguma outra biópsia, também encontrar algumas outras lesões que o paciente não tem queixa, mas que precisam de alguma avaliação ortopédica mesmo para tratamento cirúrgico ou radioterapia, algo do gênero. E após isso, biópsia da lesão mesmo no paciente com carcinoma conhecido, para confirmação da metástase. Alguns pacientes podem ter uma segunda neoplasia, não é tão incomum isso acontecer. Mais comum em relação às metástases, as mais comuns são próstata e mama, depois é seguido por pulmão, rim, tireoide e trato gastrointestinal. Sem sítio primário conhecido, é mais comum a gente ter pulmão e rim. E metástases distais ao cotovelo e joelho são bastante raras, tá? Quando presentes são mais comuns como metástases do pulmão. Radiografia. Mama e próstata em geral são lesões blásticas, rim e tireoide são líticas, pulmão geralmente mista. E a lesão, radiograficamente, ela só se torna visível após ela cometer de 30 a 50% do osso hospedeiro. Lesão metastática, ela apresenta o mesmo aspecto microscópico que a lesão primária, e o tratamento da lesão primária também trata as lesões metastáticas. Bifosfonados, eles podem atuar na prevenção de novas lesões metastáticas pela inibição da atividade de osteoclastos, e a metástase de carcinoma renal, ela é radioresistente, é uma das metástases mais ruins de tratar. Fixação profilática, quando você faz a cirurgia antes que o osso venha quebrar. Quando o paciente tem uma dor não responsiva à radioterapia, lesão maior que 2,5 centímetros, lesão que destrói mais de 50% da cortical, fratura avulsão do trocânter menor, ou seja, uma lesão do cálcar, e Mirius maior ou igual a 8. Quando esses pacientes são tratados cirurgicamente, radioterapia é indicada após 3 semanas de cirurgia, após uma boa cicatrização. Então, como que funciona o Mirius? Ele dá alguns valores de 1, 2 e 3, conforme a gravidade que ele considera a lesão, e a localização, ele coloca a dor, o tamanho e a lesão, o tipo de lesão que tem. Então é assim, a localização, membro superior, membro inferior, intertrocantérica, dor leve, moderada e funcional, não é uma dor grave, a dor é funcional, o paciente não consegue utilizar o membro acometido, tamanho menor que 1/3, entre 1/3 e 2/3 e maior que 2/3 em relação ao diâmetro do osso hospedeiro. E a lesão, ela é blástica, ela é mista ou ela é lítica, tá? Então lesões maiores com score maior ou igual a 8 é de tratamento cirúrgico. Por que isso? No trabalho que o Mirius fez, toda essa numeração que ele colocou de acordo com os critérios que ele proporcionou, na hora que ele fez a análise de tudo que ele tinha conseguido de material, aqueles pacientes que eles tinham um score de 8, eles tinham 30% de chance de evoluir com fratura, mesmo após radioterapia em 6 semanas. Acima disso, um score 9 já começava a aumentar bastante a chance do paciente ter fratura. Então, a partir de 8, ele determinou como valor de corte. Acima de 8, o paciente tem acima de 30% de chance de fratura, mesmo 6 meses após radioterapia. Então aqui alguns exemplos de metástases, tá? Que estão no livro, essas figuras. Uma lesão na região do colo femoral, fez uma endoprótese do fêmur proximal e com uma cabeça bipolar.
Aqui uma lesão também no fêmur proximal, provavelmente ele fez uma curetagem, fez a fixação e uma cimentação. Aqui um número proximal, a gente vê uma lesão bastante grande, acometendo até partes moles, tá certo? Esse aqui não necessariamente precisa fixar, dá para fazer só uma radioterapia, mas também pode-se fazer uma cimentação percutânea, tem várias formas de tentar tratar isso daqui, até crioterapia. Essa aqui é uma metástase distal na tíbia, você vê que ele fez uma curetagem, uma cimentação grande. Isso aqui, se a gente puder criticar, ela é bem ruim, porque é muito cimento, você vê que já tem uma lisa em torno do cimento, não quer dizer uma progressão da doença, pode ser apenas uma soltura. É pouca sustentação, deveria ter pelo menos uma placa para dar um suporte mais lateral. Aqui na região da cabeça femoral é bastante ruim de ver a imagem, mas a gente consegue ver que ele fez uma artroplastia convencional do quadril, com uma prótese total. Aqui uma lesão na região do acetábulo, tá certo? A gente vê que a coluna posterior aqui acometeu bastante, coluna e parede. E o que acontece? Nessas lesões, muitas vezes na região do acetábulo não tem muitas opções de tratamento. Quando é no teto, a gente pode fazer uma cimentação percutânea, uma crioablação percutânea também, mas a maioria das vezes vai apenas para radioterapia, tá? E aqui uma lesão na região do trocânter menor, subtrocantérica, que provavelmente ela foi negligenciada e evoluiu para fratura. Essa lesão aqui que a gente vê no planalto tibial lateral é o ideal que deveria ter sido feito naquela tíbia que eu mostrei anteriormente. Você vê que é uma lesão subcondral, ele fez a curetagem, fez a cimentação e fez uma fixação de apoio, porque obviamente só o cimento iria falhar aqui, tá certo? Uma articulação de carga, como aquela tíbia, devia ter sido feito igual esse aqui. Um fêmur distal, uma lesão lítica grande. Aqui um número proximal, você vê como evolui a fratura, tá certo? Aqui você até poderia pensar, a radiografia não está de boa qualidade, uma radiografia, uma fratura de húmero normal, foi tratado conservadoramente, você vê como a evolução é bastante ruim. Sobre o mieloma múltiplo, então ela é a malignidade primária óssea mais comum, tá? A lesão maligna mais comum do osso é a metástase, mas se você pensar em lesões não secundárias, mas em lesões primárias, o primeiro é o mieloma. Mais de 40% dos tumores primários ósseos, pico entre a quinta e sétima décadas de vida, mais comum 2:1 no paciente masculino. Clínica: fraqueza, perda de peso, anemia, trombocitopenia, neuropatia periférica, hipercalcemia ou insuficiência renal. Esses dois, a anemia e a insuficiência renal, são os mais comuns e o que a gente consegue pegar principalmente nos exames iniciais. E a insuficiência renal também é bastante importante, certo? São lesões mais comuns na coluna, pelve e arcos costais. Radiografia: as lesões são em sacabocados, mais comum no crânio e na pelve. E lesões osteoblásticas são bastante raros. Existe o mieloma blástico, mas ele é raro. Diagnóstico: imunoeletroforese de proteínas, onde você observa gamopatia monoclonal. Plasmocitoma é uma doença monoclonal de cadeias leve, capa e lambda, tá? O plasmocitoma é como se fosse, vamos dizer, um pé atrás do mieloma, uma doença pré-mieloma. E o mieloma ele é negativo para CD45 e CD20, enquanto o linfoma é positivo. Uma das formas de diferenciar o mieloma, por exemplo, do linfoma. Tratamento: quimioterapia, cirurgia quando for necessária, a gente basicamente usa os critérios de Mirios para essa avaliação. Radioterapia 3 semanas após o procedimento cirúrgico, cicatrização de partes moles. Prognóstico: ele é ruim, sobrevida de até 3 anos. Paciente portador de plasmocitoma sem alterações sistêmicas apresenta melhor prognóstico. 50% dos pacientes com plasmocitoma podem desenvolver mieloma múltiplo, tá? Na quimioterapia, uma coisa que eu esqueci de dizer, que geralmente assim, se o paciente ele tem um mieloma, mas não tem doença sistêmica, não é tratado, tá? Ainda hoje não tem, alguns trabalhos mostram que não tem uma melhora de qualidade de prognóstico, nada altera se você tratar antes do paciente ter alteração sistêmica, que seria, por exemplo, anemia e insuficiência renal.
Então aqui a gente vê uma lesão na região intertrocantérica, tá certo? Bem grande, aqui ó, bem na região do cálcar. Isso aqui vai evoluir para uma fratura se não for tratada imediatamente. Esse daqui só com radioterapia não vai tratar, tá bom? Não vai funcionar, vai precisar de uma fixação antes. Aqui outra lesão, tá certo? Essa aqui na verdade o que ele fez? Ele fez provavelmente uma angiotomo, ele viu o vaso principal, fez uma embolização e depois fez uma fixação, tá bom? É uma outra opção, mas é um paciente que mesmo com essa lesão ele vai depois da fixação para a radioterapia. E aqui uma lesão na região do ramo púbico. Então agora a última, o linfoma. Ele então pode envolver o osso primária ou secundariamente, tá bom? Pode acometer qualquer idade, sendo mais comum entre a sexta e a sétima décadas de vida. Ligeiramente mais comum em homens, mais comum no fêmur, seguido pela pelve, coluna e arcos costais. A radiografia corresponde a uma lesão lítica parcialmente definida e em geral na região diafisária. Cintilografia é positiva nessas lesões. Paciente com alterações na ressonância magnética, sem alterações radiográficas, é sempre bom pensar em linfoma, tá? Em geral apresenta uma grande massa óssea na ressonância. Mieloma na região da pelve também pode dar uma massa óssea bem grande, tá? Prognóstico: linfoma primário ósseo, ele é mais raro, tem 55% de sobrevida em 5 anos. Doença sistêmica, obviamente, menos de 25% de sobrevida em 5 anos. Uma doença sistêmica é algo um pouco pior. E o tratamento? Quimioterapia e radioterapia nas lesões focais, além do tratamento cirúrgico ortopédico, também entre os critérios de Mirios. Se tiver um Mirios acima de 8, é tratado com cirurgia, tá bom? E aqui outra imagem do livro. A gente vê um paciente com um raio-x do joelho, você vê que não tem nenhuma alteração grosseira, nada que dê para ver na radiografia. A hora que você vê a ressonância, uma grande alteração. E aqui, como a gente disse, que ele pode dar uma massa óssea, extraóssea bastante grande. Aqui uma lesão clássica do livro, uma lesão lítica diafisária estendendo para partes moles. Aqui outra radiografia que você não consegue ver nem tanto uma lesão pelo raio-x, só que na ressonância a gente já vê uma destruição bastante grande do osso, tá certo? E era isso que a gente tinha hoje.